Olá, começa agora mais um programa Destaques. A gente começa falando de saúde. Há poucos dias da Semana Santa, o Hemócio está com a campanha para garantir segurança no estoque de bolsas de sangue. Por aqui, doadores são sempre bem-vindos e com a proximidade de uma data tão importante, a recepção é ainda mais especial. O tema da nossa campanha é justamente Doe Recomeços, Doe Sangue, que fala dessa oportunidade de você ajudar através da doação de sangue, recomeçando, doando essa oportunidade de transformar a vida dessas pessoas que precisam de transfusão. Todos os tipos sanguíneos são muito importantes, né, por conta do feriado prolongado, mas em especial a gente já pede aquelas pessoas que têm o tipo sanguíneo O negativo, que ele é o doador universal, e o B negativo, né? O tipo sanguíneo RH negativo, ele tem um percentual menor na população. Então, a gente já pede, né, que as pessoas já compareçam, em especial, pessoas que têm esse tipo sanguíneo a uma de nossas unidades. A coordenadora de captação de doadores do Hemócio, Nájila Lima, lembra que quem doou no período do Carnaval ainda não pode retornar para ajudar. Quem estiver disponível deve vir o quanto antes. A gente convida quem já está com mais de 2 meses, quem já fez mais de 3 meses que doou a última vez, quem nunca doou, para exercer esse gesto de solidariedade. Francineide já é uma doadora de carteirinha. Ela disse que tenta doar o máximo de vezes possível durante o ano. Tento doar as 3 vezes por ano, né? Porque mulher pode doar 3 vezes por ano, homem pode doar 4 vezes. Mas eu acho que sim, esse momento é importantíssimo. E eu acho que as pessoas deveriam vir mais vezes, né? Não só doar sangue, mas também ser doador de medula, né? Ela não pôde doar dessa vez porque participou da última campanha, mas o marido representou a família. Eu acho que é importante você poder ajudar outra pessoa com seu sangue. Não te custa nada, né? Te custa tempinho de vir aqui, poder ajudar, saber que você está fazendo bem a outra pessoa é magnífico. E a doação pode chegar aqui também em caravana. É que para estimular o ato de solidariedade, o Hemócio disponibiliza transporte e vai buscar e deixar grupos formados a partir de 10 pessoas. Grupos de amigos, de empresas, escolas ou alguma outra instituição, você se junta e aí entra em contato conosco, a gente manda a van pegar essas pessoas para vir aqui para a nossa sede, fazer a doação e após a gente leva essa turma de volta para o local de origem. Para doar precisa estar saudável, alimentado, portar um documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos. A gente sempre vai lembrar que o jovem de 16 e 17 anos deve apresentar o termo de consentimento padrão, o qual nós disponibilizamos em todas as nossas unidades, como também nas redes sociais. E este mês, o Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Assis Chateaubriand completa 35 anos, realizando atualmente mais de 500 atendimentos e recebendo 200 doadoras todos os meses. Vitória acabou de ser mãe pela segunda vez. Ela deu à luz o filho Ariel, que tem poucos dias de nascido. Com dificuldade para amamentá-lo, foi aqui, no Banco de Leite Humano da MEAC, que ela recebeu apoio. Muito feliz agora que consegui dar de mamar. Que o primeiro eu não tive a oportunidade, não consegui dar de mamar ele, aí esse aqui agora eu tá conseguindo. Dos 35 anos de maternidade, Rose faz parte de quase 10. Como ninguém, ela sabe que o leite materno é imprescindível na saúde dos bebês. O leite materno, ele hoje é considerado padrão ouro, né, da nutrição infantil, e é super importante que o bebê ele tenha, né, que ele tenha um aleitamento materno até os 6 meses exclusivamente, e depois isso que permaneça pelo menos até 2 anos, né, com outros alimentos. E o leite materno ele diminui infecções para o bebê, é responsável, né, pela redução de pneumonia, de desidratação. E hoje a gente sabe também que ele tem relação com doenças crônico-degenerativas. Então, ele traz vantagens, tanto para o bebê, para a mãe, família, sociedade, tanto agora como também no futuro. Por ser um alimento tão precioso, o leite das doadoras passa por um controle de qualidade. Primeiro, o leite é armazenado na seção de pré-estoque. Depois, ele vai para a pasteurização, processo que elimina micro-organismos. Por último, fica no estoque, aguardando a demanda das mães e
e dos bebês. Mensalmente, o Banco de Leite Humano faz uma média de 550 atendimentos. Esses atendimentos se estendem entre puérperas com dificuldade na amamentação e extração de leite para os bebês, o que vale para mães de dentro e de fora da maternidade. Tanto aquelas que tiveram seus bebês aqui no hospital, como também outra mãe, né, seja que tenha tido seu bebê em hospital público ou privado, que tenha dificuldade de aleitamento, a gente está com as portas abertas para poder ajudar. A medida provisória que recria o programa Mais Médicos, editada na semana passada, deve ser analisada pelo Congresso Nacional em até 60 dias. A volta do programa inclui profissionais de enfermagem, dentistas e assistentes sociais para atender cidades em que a rede de saúde está em situação de vulnerabilidade. Entre as novidades da medida provisória que recria o programa Mais Médicos está a possibilidade de que dentistas, enfermeiros e assistentes sociais também possam ser contratados para trabalhar nos pequenos municípios ou periferias das grandes e médias cidades, onde o sistema de saúde é precário. O objetivo do programa agora é aumentar o número de profissionais de saúde de 13 mil para 28 mil dentro do Mais Médicos. Dos 15 mil profissionais a serem contratados, 5 mil seriam de responsabilidade do governo federal e os outros 10 mil dependeriam de uma parceria com os municípios, que arcariam com os custos de contratação. Os contratos têm a duração de 4 anos, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Para eliminar a rotatividade de profissionais no programa, a MP prevê pagamentos adicionais para quem ficar mais tempo vinculado ao Mais Médico. O valor da bolsa para os médicos é de R$ 12.800 por mês, mais um auxílio moradia. Serão mais médicos que vão atuar, que vão trabalhar no nosso país para dar saúde pública gratuita e de boa qualidade ao povo brasileiro. É muito importante, principalmente para as regiões como o norte do país. Só o meu estado, o estado do Amazonas, tem um déficit nesse momento de mais de 500 médicos para atender a população mais carente e mais isolada no Amazonas. A gente, infelizmente, ainda não tem médico suficiente para cobrir toda a população brasileira. E estou muito feliz porque isso está se estendendo também à enfermagem, à assistência social. Eu espero que a gente tenha essa solidariedade, esse chamamento atendido pelos médicos profissionais brasileiros, para que a gente possa voltar a ter a presença de médicos em milhares de municípios brasileiros. Se o número de inscritos não for suficiente, eventualmente nós vamos ter que partir para abrir esse mesmo edital ou esse convite para outros países onde médicos queiram vir contribuir com a saúde do povo brasileiro. As micro e pequenas empresas com projetos inovadores têm uma chance de tirar a ideia do papel e expandir os negócios. Esta é a última semana para se inscrever na 5ª chamada do programa Ideias, que pretende ajudar gratuitamente projetos inovadores de pequenas empresas. As inscrições acontecem até o dia 2 de abril. A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores está escolhendo até 300 ideias para receberem capacitação empreendedora, mentorias e apoio tecnológico por 10 semanas. Mais informações podem ser obtidas no edital disponível na página do programa Ideias na internet, programaideias.com.br. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ideiaz@anprotec.org.br. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,95% para 5,93% este ano. A estimativa consta no Boletim Focus da última segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 4,13%. Para 2025 e 2026, as previsões são de inflação de 4% para os 2 anos.
A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior de 4,75%. E a Kohler Signature Store Louças e Metais vai abrir revenda exclusiva no final deste mês em Fortaleza. A loja vai ser a primeira do Nordeste brasileiro sendo administrada pela Spot Metais. O empresário Abelardo Sampaio esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre a parceria e as tendências do setor de arquitetura e iluminação. Abelardo, falando das tendências, né? A gente começa a nossa conversa falando sobre as tendências atualmente. Como é que elas são, se mostram, né? O que tem de tendência no mercado atual? Olha, eu acho que pós-pandemia e que as pessoas perceberam que a gente hoje está aqui, amanhã pode não estar, então perceberam que o conforto, o morar bem, o receber, o acolher, ele é muito importante. Então, a arquitetura, ela voltou muito de interiores para o uso, para o conforto, para o que tem valor. Então, esse mercado ele está bem aquecido. Então, as pessoas que, exemplo, que eram hóspedes da sua casa, que saía de manhã e voltava à noite, eles foram obrigados a ficar 3, 4, 6 meses dentro de casa, por ser ou grupo de risco, ou por uma necessidade sanitária, e perceberam, exemplo, que a cadeira do escritório ela é bonita, mas não funciona, que a iluminação do quarto ela é qualquer coisa, menos a iluminação adequada para um quarto, para você relaxar. Então, a gente vem aí numa crescente, tanto que o PIB mostra isso, que a arquitetura do metro quadrado, a economia do metro quadrado, ela está muito forte. E nós temos aqui peculiaridades aqui no estado, né, com relação a isso. Sim. Então, assim, o nosso público cearense, ele tem algumas características do conforto, de ter o cuidado no custo, se vale ou se custa. Então, é muito satisfatório e desafiador atender o nosso mercado com bons produtos, com boas soluções que resistam também, porque assim, o Ceará, principalmente Fortaleza, ela tem uma característica do sal, da maresia. Então, tem que ser produtos realmente que atendam tanto a necessidade do usuário, como também eles têm que ser bem construídos, com a sua engenharia muito bem resolvida, para que dure aí 10, 15, 20 anos. Pois é, e aí falando também, o próprio clima, né, tem a sustentabilidade também que é muito forte, né, as pessoas buscam cada vez mais não agredir a natureza, né, tem um olhar mais voltado também para essa questão, né? Isso, então alguns fabricantes que a gente se relacionam, ele tem muito cuidado com o resíduo. Tudo que envolve transformação na indústria, ela resulta também em resíduo. Então, que esses resíduos sejam biodegradáveis, que esses resíduos sejam reutilizados. Exemplo, a gente está trazendo para o estado do Ceará, com muito orgulho, a Kohler, que é a primeira loja no Nordeste de uma empresa que ela é centenária, está celebrando esse ano 150 anos. Então, assim, é uma empresa que passou por 2 guerras mundiais, por depressão econômica nos Estados Unidos, ainda está de pé, isso é uma referência, e a gente se relacionar com esse tipo de empresa para o nosso mercado, eu fico muito feliz, fico lisonjeado que o nosso grupo tenha sido escolhido por eles para poder apresentar o nosso mercado. Então, eles têm um cuidado com a reutilização da água, com a eficiência dos seus equipamentos. Então, assim, as bacias, elas são 30% mais econômicas do que a do mercado. Então, isso mostra o cuidado com o ecossistema. Existem ações sociais também com a comunidade, principalmente as comunidades que são mais sensíveis, seja às intempéries ou à margem do poder público. E aí vocês foram escolhidos, né, para ter esse nome aqui no estado do Ceará, né? Isso, exatamente. Então, assim, é uma empresa que ela está no Brasil há 10 anos, está fazendo uma grande operação de criar uma fábrica em Minas Gerais. Então, todas as louças da América vai ser abastecido por essa fábrica de Minas, que aí pega o trem, vai para o Porto de Santos e sobe para os Estados Unidos, México, América Central. E o projeto deles é que até 2024
todas as capitais do Brasil existe uma loja com a assinatura deles, com a assinatura Kohler. Então, a gente ficou muito feliz em ter sido convidado por eles, já que já tem a expertise de trabalhar com marcas, com seu valor genuíno, que faz a diferença. Aquele produto daqui a 60, 100 anos vai continuar tendo seu valor. E aí o Grupo Sport ele foi escolhido por eles. A gente está bem feliz e bem lisonjeado. E essa parceria, vocês já estão fazendo a venda desses produtos? Como é que está sendo nesse momento essa parceria? Nesse momento a gente já fez a primeira venda da Kohler, a gente está em fase de finalização da loja da KSS, que vai ser aqui pertinho, na Monsenhor Bruno 1376, e que vai estar todos os produtos disponíveis em lista aqui para o nosso público cearense. Algo que eu acho impressionante é que é valor de lista. Então, assim, o nosso cliente cearense, ele não precisa adquirir esse produto em outro estado, São Paulo, Minas, porque o valor é o mesmo. Então, assim, esse capital, os tributos, que eu acho que isso é muito importante, ficam dentro do nosso estado. Então, o cliente cearense ele não precisa ganhar o dinheiro dentro do nosso estado e gastar em outro estado. Não, ele recebe o dinheiro dele, o capital dele fica dentro do nosso estado, que isso reverbera em tributos e que reverbera no bem-estar social, seja aplicado em educação, em saúde, mas o nosso dinheiro do nosso estado ele fica aqui dentro. Isso é algo para mim que é muito importante. Pois é, essa coisa que você falou muito importante com relação a você valorizar, né, o que é Sim. local, né, a geração de empregos vem depois disso também. É todo um leque que se abre, Exato, é uma cadeia muito grande. É de frete, capatazia, instalação, ponto de venda. Então, assim, o que eu percebo nessa minha caminhada de quase 30 anos é que a sociedade cearense é muito nova. Assim, o Ceará, Fortaleza tem 250 anos, você compara São Paulo, tem quase 500 anos, Minas Gerais, e fora que o nosso estado, ele não é um estado fabril, como São Paulo. São Paulo tem a renda das indústrias, do agronegócio, do turismo, do futebol, das artes. Aqui não. Então, assim, o que eu vejo é que, ainda bem, eu não estou falando de política, mas que os nossos políticos, eles vêm trabalhando sempre no acrescente, no desenvolvimento, que isso dá estabilidade para empresas poderem investir aqui no Ceará. E o exemplo é a Kohler. A Kohler vai ser a primeira loja do Nordeste. Olha que a gente tem estados aí tradicionais, como Pernambuco e Bahia, mas o nosso Ceará velho de guerra vai ser o primeiro. Fico muito feliz. Pois é, e para falar sobre um pouco do cliente, né, do consumidor local, como é que é essa jornada dele, como é que ele tem modificado durante esses anos? Você falou um pouco da pandemia, né, a modificação a gente viu no setor como um todo, construção civil, a segunda moradia, né, as pessoas olharem mais para suas casas, né, realmente formar um lar e não alocar o dormitório, como você falou, né? Então, assim, como é que tem sido essa jornada do cliente que vocês têm observado? O que a gente tem observado é o cliente, assim, eu mereço. Ele percebeu que, reitero, hoje ele está aqui, amanhã ele pode não estar. Alguns sofreram muito, ainda estão sofrendo com pós-pandemia, pós-doença, com sequelas, e eles começaram a consumir. Então, assim, não só produtos para a sua casa, mas o fundamental, produtos para o seu bem-estar. Então, seja aquele colchão maravilhoso, seja aquela bolsa, aquele relógio, até o que eu acho muito curioso, a gente está com uma empresa de carro de alto luxo mundial e é fila de espera. Então, isso fez com que o cliente percebesse que ele merece, que ele pode, de uma forma responsável. Então, ele pode ter um excelente sofá, um excelente relógio, uma excelente luminária, uma excelente casa. Então, eu percebo muito esse movimento das pessoas de uma forma responsável, investindo no seu bem-estar, no bem-estar para a sua família. Então, a gente nota muito a migração dos apartamentos para as pessoas que estão indo morar em casa, ou então está sendo só apartamento para os mega apartamentos, que também está virando esse boom. Até eu vi em São Paulo, a gente esteve lá semana passada, que Fortaleza está comparada a Camboriú, cara. Onde você olha, é um prédio novo e um prédio de 800 metros, 600 metros, 1.200.000 metros, sei lá, tá uma loucura. E a gente está aqui para atender essa demanda.
E aí, são diferentes perfis, né, que a gente viu. São pessoas de mais idade, cada vez as pessoas envelhecendo, mas com qualidade, né, com qualidade de vida, enfim, uma longevidade maior. A gente vê famílias com pet, né, com filhos, sem filhos, enfim. Agora a turma nova que não para num canto, alugam um, depois vai para outro, loucura, né? Cara, então, assim, os nômades digitais também estão por aí. Como é que é poder trabalhar essa diversidade de clientes? Olha, é de uma forma muito humilde de ouvir, sabe? Então, assim, a gente ouvir, tentar entender a necessidade, que isso é muito de psicologia, então, às vezes, a pessoa nem sabe o que ela precisa. Então, a gente tem que estar muito disponível a acolher, a ouvir. Então, muitas vezes, eu até ouvi uma vez, acho que foi o Ricardo Bezerra, que ele comentou que um casal de clientes está procurando um apartamento. Aí, ou era muito grande, ou era muito pequeno, era muito redondo, muito quadrado, ou era sei lá o que. Ele virou, você realmente quer se mudar? Então, assim, os clientes, eles achavam que queriam se mudar, mas, na verdade, não queriam, porque nenhum apartamento se comparava ao que ele tinha. Então, isso é ouvir, isso é dedicar tempo. Então, o nosso mercado está muito plural, ele está muito diverso, com várias demandas, famílias que não têm filho, têm pet, vem a J Smart com os estúdios, que é para aquela pessoa que é solteira convicta, aí tem outro mercado do aluguel, eu tenho clientes que estão deixando de morar em Fortaleza para morar na Grande Fortaleza, Guaramiranga, tem um condomínio de praia na Taíba, que também é gigantesco, isso funciona. Então, é realmente ouvir, tentar entender, tentar atender, sempre de uma forma muito humilde, mas com boas soluções e que soluções que atendam, não só ela resolva naquele momento, mas que ela, ao longo do tempo, ela fique realmente eficiente. A gente viu muito isso, né? Foi a procura da segunda moradia, agora a segunda vira a primeira, né? Moradia, né? Que já estão expandindo. Cara. A própria logística e infraestrutura também tem auxiliado nisso, né? Que quando a demanda apareceu, foram se trabalhados questões de internet, né? Dos acessos mais fáceis, né? Inclusive até a questão das pistas, de estradas, enfim. E aí a gente vê esse consumidor cada vez mais não estando em vários locais ao mesmo tempo, né? E aí, como é que vocês têm pensado também a expansão da marca de vocês? Como é que tem mostrado isso? Olha, isso é outro desafio, porque assim, não existe empresa sem pessoas. Todas as empresas é o resultado de várias capacidades humanas. Então, assim, continuamos contratando, é tudo muito rápido, é assustador. Então, a Spot nasceu há quase 7 anos atrás, num ambiente de 80 metros quadrados, hoje a gente tem uma sede de 1.000 metros quadrados, uma sede própria. A gente está montando já a KSS, que é outro investimento. A gente está abrindo uma terceira linha, que é para atender esse cliente do autosserviço. Ele chega lá, ele adquire e vai embora, que esse vai estar na Dom Luiz. Para o ano a gente vai estar indo para o Eusébio e a gente precisa de gente. Eu acho que não existe empresa sem o principal ativo, que é seu capital humano. Então, estamos aí. A gente está formando, capacitando mão de obra, a gente está contratando essa geração mais nova, a gente está contratando essa geração mais tarimbada, porque eu acho que o equilíbrio da experiência com a vontade, que isso é muito comum, da pouca idade, é um casamento muito bacana. Então, assim, eu fico vendo minha filha, tem 9 anos, parece que ela nasceu com o celular na mão já. Ela me ensina coisas que eu olho assim, tá, ok, faz aí. Então, quando a gente junta essa experiência de pessoas que têm 30 anos de mercado com quem está começando, cara, o samba é muito bom, sabe? Então, a gente fica muito feliz. Que aí são os próximos projetos. Então, expandir o terceiro ponto comercial, ainda atendendo esse público do Meireles, que fica na Dom Luiz. No segundo momento, a gente vai expandir para o Eusébio, que a gente já vai para a Grande Fortaleza. E existe aí projetos para Juazeiro. O nosso interior do estado é muito rico, muito carente. Então, a gente tem excelentes clientes e excelentes obras. Sobral, impressionante. Tem 2 condomínios ali no pé da Serra da Meruoca, que são arquiteturas que pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você tem Juazeiro, que é uma economia que se fez por si só, então assim, está longe das capitais
E como é uma economia muito forte, então também a gente tem a pretensão de atender esses mercados em breve. E quem quiser saber mais informações sobre vocês, como é que faz para encontrar? Então, nós, mídia social, acho que é a forma mais dinâmica, mais democrática, a gente responde 3, 4 horas da manhã, dizem que eu não durmo, então pode seguir através da @Spot Iluminação ou @Cooler-Fortaleza. Então lá já tem, tanto nome, é direct, WhatsApp, fax, fax acho que não existe. É do nosso tempo, tá, tudo bem, tudo bem. E já estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. São ofertadas 4.382 vagas, distribuídas nos cursos de assistente administrativo ou logística, além de formação de cadastro de reserva. No Ceará estão disponíveis 105 oportunidades em 29 municípios. Para participar, os interessados devem se inscrever através do site da estatal até o dia 21 de abril. Não há cobrança de taxa de participação. A gente fala agora do Conecta. Fortaleza foi escolhida para sediar o Conecta 2023, um evento promovido pelo Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. A rede internacional tem 200 embaixadoras, está presente em 4 continentes e atua para empoderar e estimular as mulheres no fechamento dos próprios negócios. Brasil e Portugal se revezam na avaliação, na realização desse evento realizado todo ano. A entidade, com grande peso em todo o mundo, escolheu Fortaleza após uma análise criteriosa. Segundo o Clube de Mulheres, Fortaleza tem modernidade, beleza, sabe fazer negócio e apresenta grande potencial econômico. Rijarda Aristóteles, diretora executiva da rede, acredita que essas características são fundamentais para o objetivo que move todas elas, o desenvolvimento de projetos e empresas fortes. É o reconhecimento de que nós somos diferentes, não é? Nós fazemos as coisas do nosso jeito também. Então nós trazemos homens e mulheres coordenados por mulheres empresárias, empreendedoras, para esse mundo de fazer negócio com alegria, com essência, com diversidade, com inclusão. Olga Noronha é embaixadora do clube e empreendedora em várias áreas. Na passagem da Portuguesa pela nossa terra, ela gostou do que viu nas cearenses. Para mim, o potencial começa na simpatia. A simpatia do povo do Ceará é indescritível e incomparável, mesmo para quem conhece consideravelmente bem o Brasil, até porque o pai é carioca. Mas eu acho que o primeiro passo foi efetivamente o facto de assumirem que poderiam ser ajudadas ou inspiradas pelas mulheres que aqui falam naquele grande palco patrocinado incrivelmente pelo Sebrae. Portanto, isto é um evento que tem um apoio fabuloso por parte do Sebrae Ceará. E que a partir daqui sairão, não direi novas mulheres, mas certamente com uma mente mais aberta, mais ampla e rejuvenescidas no sentido de perceberem que existe espaço para todas nós e que não é por sermos mulheres que não nos podemos impor num mercado empresarial em cargos de alta gestão ou em pequenos cargos, mas que fazem na mesma toda a diferença. Por isso, nós estamos a ser extremamente bem acolhidos. Eu mal cheguei, escutei logo alguém da área do governo dizer não se fala de outra coisa nesta cidade a não ser o Conecte, toda a gente fala deste evento. Eu acho que isso já é um princípio maravilhoso, estamos a marcar a diferença. Houve espaço também para mostrar os nossos negócios e talentos. Nesse espaço, o Sebrae montou uma grande vitrine com empreendedoras que já estão preparadas para os novos mercados. Pessoas com olhares diferenciados para as oportunidades. A gente tem só uma amostra, a gente tem 30 expositores de pequenos negócios aqui do Ceará. E eles foram escolhidos dentro de um projeto que o Sebrae trabalha, que o nome é Comércio Brasil, que é preparação para que elas estejam prontas para atender o Brasil. Então, e se ela está pronta para atender o Brasil, com certeza está pronta também para o mercado internacional. Então, aqui é só uma amostra desses negócios. Elas estão aproveitando para trocar experiência, para fazer network. Se a gente não consegue fazer uma grande venda agora, mas o objetivo é fazer mesmo essa troca, que é para poder o outro também saber que a gente existe, né? O índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 2,5 pontos na passagem de fevereiro para março deste ano. Com a alta que veio depois de 2 quedas consecutivas, o indicador atingiu 87 pontos, em uma escala de 0 a 200. A alta foi puxada pela melhora das avaliações dos consumidores em relação tanto ao presente quanto ao futuro.
O índice da situação atual, que mede a confiança no presente, subiu 2,7 pontos e chegou a 72 pontos. Melhor resultado desde outubro do ano passado. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta com notícias internacionais. A beleza da aurora boreal ficou ainda mais mágica ao iluminar o céu da cidade do Papai Noel. O espetáculo foi presenciado por centenas de pessoas na Finlândia. Um evento mágico levou, como de costume, as pessoas ao delírio no norte da Finlândia. Uma aurora boreal com muita intensidade coloriu o céu de Rovaniemi, a cidade oficial do Papai Noel. Uma poderosa tempestade geomagnética atingiu a Terra após instabilidade na atmosfera solar, desencadeando o espetáculo. A aurora boreal é o nome dado a um fenômeno luminoso visível nos céus das regiões de alta latitude do hemisfério norte do planeta, caracterizado por junção de luzes e cores. O espetáculo luminoso tem origem na camada da atmosfera denominada termosfera e é resultante da interação dos gases presentes nessa área com as partículas oriundas dos ventos solares. E o maior jardim de flores do mundo, na Holanda, abriu a exibição de primavera aos visitantes, exibindo milhões de tulipas, narcisos e outras plantas. Canteiros e mais canteiros de tulipas. A primavera dá as boas-vindas aos primeiros visitantes em Lisse, na Holanda, no Parque Keukenhof, o maior jardim de flores do mundo. 7 milhões de bulbos que foram plantados entre outubro e dezembro de 2022 floresceram. Esta é a nossa primeira vez na Holanda e, obviamente, a primeira vez aqui. Viemos apenas para ver as tulipas. Elas são mundialmente famosas. Somos de Chicago, então ouvimos muito antes de vir para cá. E pensamos, por que não? Minha mãe encontrou a primeira exposição da temporada e estamos muito animados para ver todas as flores. Eu nem tinha noção sobre os shows de flores lá dentro. Nós pensamos que seria apenas do lado de fora. Muito animado para ver as pessoas vindo de todo o mundo por causa das tulipas. Por isso, nós viemos também. Este ano, o visitante tem um motivo a mais para festejar a primavera. O parque já não conta mais com as restrições impostas pela Covid-19. Nós trabalhamos aqui, começamos o trabalho do zero. Tudo é um novo design para a temporada. Começamos em uma tela em branco. Plantamos os bulbos que começam a crescer e os canteiros ficam verdes. Daí as cores brotam e conseguimos o resultado que obtemos do lado de fora. Os jardineiros garantem que o parque se mantém florido durante toda a estação. Keukenhof recebeu 1.100.000 visitantes em 2022, apesar das restrições à Covid. Um número que deve ser superado em muito com a volta dos turistas estrangeiros este ano. E março é o mês de relembrar a importância do uso consciente da água e das florestas. Sobre o assunto, eu conversei com o paisagista Fabrício Pereira, que esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. A gente teve aí 2 momentos que a gente comemorou, né, da questão do Dia da Água e também das florestas, né? Mas, em contrapartida, a gente tem cada vez mais reclamado, né, do calor, que está insuportável, né? O que a gente pode fazer, de que forma as plantas podem nos ajudar nesse sentido? Obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto. A vegetação e a água são 2 assuntos que estão sendo muito negligenciados pelas pessoas hoje em dia, principalmente no ambiente de cidade, né? A facilidade com que a gente tem acesso a esses recursos, principalmente a água, né? Todos nós temos na porta da nossa casa água encanada, basta a gente abrir uma torneira que jorra água. Faz com que a gente, às vezes, menospreze o fato de que essa água ela é finita. Só para você ter uma ideia, a gente fala às vezes de números, percentuais, não sei o quê, e as pessoas não têm uma noção prática disso. Hoje, apesar do planeta Terra ser um planeta basicamente de água, mais de 3/4 do planeta Terra é coberto por água, seja nos oceanos, nas geleiras, nos lagos, somente 2% dessa água é potável. Vou te dar um exemplo prático para você entender o que é isso. Uma garrafa de 1 litro de água, digamos que ela fosse toda a água do planeta. O que é potável dessa água é menos do que uma xícara de café daquela que você serve para visita. Então, 1 litro de água é toda a água do planeta. O que a gente pode consumir são 20 ml desse 1 litro, 2% disso. Então, é muito pouco.
E aí a gente pega essa água tratada, que tem um custo alto para tratar a sua casa, e usa essa mesma água, por exemplo, para lavar banheiro, para lavar louça, para tomar banho. É a mesma água que a empresa de saneamento entrega na porta da sua casa, que você pode botar um copo ali e beber. Então a gente precisa ter um entendimento que água potável é uma coisa e a água de uso é outra coisa. As construções precisam ser pensadas nesse sentido. Então a gente pode armazenar água da chuva, a gente pode reutilizar a água da máquina de lavar, por exemplo, com equipamentos, com aparelhos muito simples que são vendidos hoje no mercado em lojas de material de construção. Aí você diz, poxa, se é tão fácil, por que as pessoas não instalam? Porque elas não dão importância. Uma casa que já está construída, um apartamento que já está construído, você inserir ali um equipamento para tratar água é um custo alto. Você inserir esse equipamento, esse dispositivo na construção da casa, ele é barato, porque você vai trocar a sua fossa séptica, por exemplo, que recebe ali todo o esgoto da sua casa, por uma que trate e devolva a água tratada para você usar para molhar o seu jardim, por exemplo. Então, a diferença entre o equipamento que normalmente é instalado e esse outro é insignificante. Mas por que não é feito? Porque as pessoas não dão importância. Quem vai comprar uma casa não identifica que isso é uma coisa que ela precise. E o construtor vai colocar o equipamento mais barato, pura e simplesmente. Então, a gente precisa entender que água é uma coisa que precisa ser tratada. E as plantas, as árvores, principalmente na cidade, elas também têm um papel fundamental na questão da água. A árvore, ela cumpre um papel de, em primeiro lugar, retirar essa água que está no nosso subsolo. Então, embaixo aqui da nossa cidade existem vários canais de água subterrânea que são retirados através das raízes pelas árvores. Essa água passa pela árvore, percorre toda a árvore, ela retira dali nutrientes, retira ali o seu alimento e ela transpira essa água através das folhas. Então, uma equação que muita gente não entende é assim, na região norte, onde tem a região amazônica, tem muita árvore, tem muita floresta. O pessoal diz, claro, lá chove muito, por isso tem muita floresta. Não, chove muito porque a floresta está lá. O que faz chover na região é a quantidade de árvore. Quanto mais árvores você tem numa região, maior a incidência de chuva. Essa água vai vindo do subsolo. A gente tem água aqui no nosso subsolo, a gente não tem água na superfície. Mas no nosso subsolo a gente tem água, essa água vai ser evaporada pelas folhas. Quanto mais árvores estiver na região, mais evaporação e mais chuva ali naquela região. Então, a nossa intervenção tem que ser o contrário do que a gente fez há um tempo atrás. Há um tempo atrás, para a expansão imobiliária, nós saímos derrubando árvore. Você pega bairros como Montese, por exemplo, é difícil você encontrar uma árvore na frente da casa ou entre uma casa e outra, porque as pessoas foram expandindo as suas casas, colando as suas casas no muro, impermeabilizando os seus quintais, né, colocando cimento, colocando piso no seu quintal. Graças a Deus, alguns bairros mais novos de Fortaleza, Luciano Cavalcante, Edson Queiroz, Água Fria, toda essa região de expansão ali de Eusébio e Aquiraz, já existem diretrizes da própria prefeitura, né, da lei de diretrizes que delimita esse tipo de coisa, e o público que compra esse produto, essas casas, esses apartamentos novos, já tem uma exigência diferente. Então, essas novas casas que estão sendo construídas já se tem uma reserva, uma quantidade de vegetação que precisa ter ao redor dela. Só que a gente corre o risco de voltar ao pensamento anterior. Daqui a algum tempo, será que essa vegetação não vai ser suprimida? Será que para aumentar a nossa garagem nós vamos diminuir o jardim? Será que para construir um quarto adicional nós não vamos acimentar o nosso quintal? Então a gente precisa ter esse pensamento. Raciocina comigo. Uma árvore em cada casa, uma árvore a mais, uma árvore no quintal, uma árvore na frente da casa, na calçada. O impacto que isso vai ter na rua. Olha o clima mais ameno que você vai ter na rua inteira. Uma somatória de ruas. Olha o clima mais ameno que você vai ter no bairro inteiro e, consequentemente, na cidade. Nós estamos falando de uma árvore. E essa uma árvore, ela não tem um custo alto. Existe um programa da Prefeitura de Fortaleza, se eu não me engano, a árvore na minha calçada ou alguma coisa parecida, em que você pode ir no horto municipal e fazer uma retirada de uma árvore gratuita. Você vai lá, escolhe a planta que você quer, leva para sua casa, planta no seu quintal, planta na sua calçada.
Não tenho tempo para ir, não tenho carro para ir, não quero ir buscar. Você aciona a regional vem e planta para você. Você só precisa assumir um compromisso de regar, de cuidar daquela planta ali. Então, uma árvorezinha na porta, é uma campanha que eu faço assim para as pessoas, assim, o que eu posso fazer para melhorar o clima de Fortaleza? Não é comprar ar-condicionado, não é fazer nada disso. Planta uma árvore no teu quintal, uma árvore na frente da tua casa, só isso. Faz isso que você vai fazer um bem enorme para a cidade. Fabrício, e para quem, você falou para quem tem em casa, né? E para quem mora em apartamento, que às vezes você quer aquele, né, prioriza outras coisas do que as plantas, né? A gente viu a pandemia, pelo contrário, muita gente passou a ser mãe e pai de planta, né? Passou a querer arborizar mais sua casa, seu apartamento, sua varanda, que foi um ponto positivo nisso, né? Como é que faz para fazer esses cuidados e é de qualquer forma? Assim, posso pegar qualquer planta e fazer? O exemplo que você deu da pandemia, ele é muito emblemático, né? Cada vez mais os apartamentos foram se tornando menores, né? É uma questão de custo, né? As pessoas não aprenderam a ter um apartamentozinho menor porque a sua vida é toda fora de casa, né? Então, quando você vai montar seu apartamento, você coloca ali um móvel todo planejado para a sua sala, para o seu quarto e vai comendo espaço, vai ampliando os espaços que deveriam estar sendo ocupados com plantas. Ninguém sentia falta disso porque a gente passa o dia inteiro na rua. O restaurante que você frequenta, você escolhe ele porque é um restaurante bem arborizado. Onde você para o seu carro, você para numa rua que é arborizada. Você frequenta lugares que tem planta. Quando a pandemia obrigou as pessoas a ficarem trancadas dentro de casa, ela descobriu que todos os lugares que ela vai tem planta, menos na casa dela, porque ela negligenciou isso. E aí foi esse boom, essa loucura das pessoas começarem a querer botar planta dentro de casa de novo, e é ótimo. A planta no apartamento é inclusive mais fácil, porque você consegue espalhar ao longo da sua casa plantas através de vasos. Então é mais fácil você cuidar de uma planta num vaso, porque toda aquela terra é nova, todo aquele adubo é novo que você colocou. Você plantar uma planta no chão que tem ali toda uma contaminação, né? A água que você coloca ali vai infiltrar e vai se embora na terra. Toda a água que você colocar no vaso só vai para um canto, para a planta. Todo adubo que você colocar no vaso só vai para um canto, para a planta. Então é mais fácil cuidar de planta em vaso. E para apartamentos, na sua varanda, ela cumpre uma infinidade de papéis. Ela é um isolante acústico. Quanto mais planta você tiver na sua varanda, para quem mora em avenidas movimentadas, onde o trânsito é intenso, e você tem que de noite conviver ali com buzina de carro, barulho de ônibus, você ter um arsenal de plantas, uma barreira de plantas ali na sua varanda, o nível de ruído que vai entrar na sua casa é bem menor. Ela é uma fonte de retenção de poeira, de novo. Esses carros passando na avenida levantam uma poeira. Para quem mora nos andares mais baixos, sabe do que eu estou falando. Você chegar em casa e ter aquela nuvem de poeira escura ali na sua casa. Essas plantas vão funcionar como uma barreira disso. E algumas plantas, elas desenvolvem um papel terapêutico, porque elas têm um processo de troca de oxigênio por gás carbônico que funciona, às vezes, em horários invertidos que outras plantas. Por exemplo, o lírio da paz, a palmeira de salão, a babosa, a jiboia, a pleomele, são plantas que, se você estiver dentro de casa, e não só dentro de casa, se você estiver dentro do seu quarto, elas processam a troca de oxigênio com gás carbônico invertido, ou seja, ela faz isso à noite. Então imagina você estar dormindo, expelindo aquele gás carbônico do seu organismo e a planta ali de noite está recebendo esse gás carbônico e devolvendo oxigênio para você enquanto você dorme. O seu sono vai ser mais tranquilo, a sua recuperação vai ser melhor, você vai acordar no dia mais disposto simplesmente porque você colocou um vaso de planta perto da sua cama ou perto do lugar ali onde você mora, dorme, né? Às vezes dentro do quarto efetivamente não tem espaço. Então, ter plantas em apartamentos dentro de vaso é mais fácil de cuidar. E é não só bonito, mas é recomendado por essas questões que eu falei. E aí, as construções, né? Como é que a construção civil tem olhado para isso agora, nessa importância, né, de se ter mais uns locais arborizados, de ter mais espaços de convivência, né? A gente viu que eles também estão criando essa tendência, né? Estão seguindo a tendência da segunda moradia, né? De locais mais arborizados
e mais sociáveis que você possa ter na sua residência, no seu prédio? Como é que tem sido essa mudança, digamos assim, para esse olhar mais voltado para a arborização? A construção civil como indústria, como um negócio, ela vai entregar para o cliente o que o cliente quer, né? Então, são raros os empresários do segmento que eles tentam impor uma tendência, né? A maioria deles, ela entrega o que o cliente quer. Então, você vê empreendimentos imobiliários onde hoje, desde a concepção, desde o nascedouro dele, essa cultura de ter áreas verdes, não sei o quê, já está implementada, né? Quando você vai visitar um apartamento modelo, onde o corretor está lhe mostrando o apartamento, mas ele não cita absolutamente nada da área de lazer, de quanto vai ter de vegetação ali ao redor, é uma preocupação. Quando você vai num condomínio onde, na hora que você vai ali comprar o seu lote para construir, é informado para você, olha, você só pode construir X% do lote. O resto do lote você tem que colocar planta. Então, ele mostra que aquele empreendimento tem uma preocupação muito melhor. Então, hoje a construção civil, ela ainda não entendeu, de um modo geral, né, eu estou generalizando, a importância desse tipo de coisa. Por quê? Porque o público consumidor dela ainda não acha isso importante, né? Faça um exercício simples, assim, passe pelas ruas de Fortaleza, em bairros onde tem muitas lojas. Você vê planta na frente das lojas? A preocupação dos lojistas é limpar o máximo possível as plantas da frente para ter a sua fachada exposta. Mas você só vai no shopping, na loja que tem árvore na calçada para parar o seu carro. Então, assim, as pessoas estão preocupadas com uma coisa, mas o público consumidor delas quer outra. Está faltando conversar, entendeu? Então, se eu for parar na porta da sua loja e ela não tiver uma sombra, eu vou me incomodar com isso. Você está preocupado com a sua fachada aparecer, eu estou preocupado em entrar no meu carro suando, sabe? Então, é preciso ter um equilíbrio desse tipo de coisa. As lojas que têm essa preocupação, os comércios que têm essa preocupação de ter a sua frente com planta, com vegetação, elas passam uma mensagem para atrair um tipo de público que hoje em dia está consumindo muito. Então, esse pensamento antigo de, não, preciso tirar todas as árvores aqui da frente, senão minha fachada não aparece, já você vai ter problema. Já você vai deixar de receber cliente na porta da sua loja. Até porque a gente viu muito isso, né? Assim, é visível depois do período mais crítico da pandemia, a gente vê pessoas que estão procurando cada vez mais os espaços abertos para consumo. Ah, eu vou para um restaurante, eu vou para um café, eu vou visitar alguém, vamos para um lugar que a gente possa, praças, né? Vamos no local que a gente possa ficar ao ar livre. Então, cada vez mais você vê restaurantes e cafés ao ar livre com muita vegetação. Cada vez mais você vê lojas que você entra por dentro dela, parece que você está dentro de uma casa, aquela sensação de que você não está no comércio, você está num ambiente mais íntimo, mais caseiro, né? A gente entende que existem limitações, assim, arquitetônicas, né? Você vai num consultório médico, a sala tem 40 metros quadrados, né? Não tem janela, então é óbvio que ali, naquele espaço, vai ser difícil, a gente entende. Mas o que a gente tenta convencer algumas pessoas é de que onde se há espaço, onde se tem a possibilidade de se fazer, você abrir mão de ter uma vegetação, de tornar um ambiente mais ameno, mais gostoso, porque você quer que a sua fachada apareça, no longo prazo, o seu cliente vai deixar de ir lá com você. Ele vai num lugar onde tem sombra, é simples, é uma opção minha, uma opção sua, uma opção de todo mundo. E aí ela vai num lugar onde o estacionamento é coberto, e vai deixar de ir ali na tua loja, entendeu? Já é uma tendência. Isso já é uma realidade. Isso, para as construções novas, é inadmissível não se pensar nisso. Assim como um tempo atrás, muitas empresas, muitas lojas tiveram dificuldade de fazer adaptações, por exemplo, para a rampa de acesso de cadeirante. Tem muita loja, tem muito comércio, né, que há um tempo atrás foi construído sem essa preocupação. Hoje em dia, você não faz uma obra sem essa preocupação. Você não recebe seu alvará se não tiver um acesso para cadeirante, para idoso. Então, são mudanças. Por que eu falo muito de comércio? O exemplo que eu dou das casas, de ter uma árvore na porta de casa ou uma árvore no quintal, é muito fácil de resolver. Só que, assim,
Quantas vezes você faz uma obra na tua casa durante a tua vida? Pouquíssimas vezes. Só que as lojas, os comércios, essas obras são constantes. A cada 1 ano, 2, aquela fachada é modificada. Acontece de uma loja mudar de um endereço para outro endereço, o outro ocupante daquela loja precisa readaptar ela. Então, os ambientes comerciais, eles sofrem intervenções de engenharia, de construtivas, de arquitetônica, muitas vezes ao longo da vida. Então, elas são uma fonte geradora de mudança na cidade muito grande, porque ao longo da vida daquele imóvel ele vai receber muitas intervenções. Não tinha rampa, agora tem rampa. Não tinha estacionamento na porta para idoso, agora tem. Não tinha jardim, tem que ter. Não tinha árvore, tem que ter. A gente tem árvores que não afetam a questão de visibilidade, não afetam calçadas nem nada, e são uma única árvore separa às vezes 2, 3 carros embaixo. Uma única árvore. Aí, às vezes, o pessoal tira a árvore, faz uma construção, põe um toldo, põe uma estrutura de madeira, põe uma estrutura de metal, mas não põe uma árvore. A gente tem os regramentos também que estão mudando, né, nesse sentido. Né? Sim, sim, sim. Tem toda uma legislação está sendo construída com relação a isso. Existe o plano de arborização da cidade de Fortaleza, que existe uma lista de plantas que são indicadas, que são plantas que não vão lhe dar problema de calçada, não vão de quebrar sua calçada, são plantas que não vão dar problema na fiação elétrica. Cada vez mais nós temos cabos telefônicos, fibra ótica, rede de dados, internet de banda larga passando na cidade. Essa interação da sua loja, da sua casa, com essas empresas que estão passando ali, ela precisa ser planejada. Senão você põe uma árvore de qualquer jeito. Esse pessoal vai precisar um dia fazer manutenção, a companhia energética vai precisar um dia fazer manutenção, e eles vão simplesmente passar a faca na sua árvore sem o menor critério. Porque a gente já vê que acontece, né? Sem o menor critério, porque eles têm hoje algo que respalde eles, que assim, aquilo ali é segurança. Você que não planejou direito qual é a árvore que você botou ali na porta de casa. E tem uma relação, da lista da prefeitura, uma relação gigantesca de árvores que não dão o menor problema. E essas árvores, volto a dizer, estão disponíveis gratuitamente no horto. Você vai lá e tem acesso a essas árvores. 1, 2 para você colocar na sua casa, você resolve tranquilamente. Ah, precisa de 10. Não, aí tudo bom. Aí tem viveiros particulares que vão lhe vender isso. Mas uma, para você botar na porta de casa, de graça você consegue no horto municipal. Fabrício, obrigada pela conversa. Você tem uma empresa que fala sobre paisagismo também, né? Isso, a gente atua desde 2010, já há 13 anos já, principalmente com essa questão de áreas verdes, né? Então a gente cuida de áreas verdes, seja em hospitais, em shoppings, em lojas, condomínios, e a gente também trabalha com projetos paisagísticos. Então por isso que a gente está muito inserido nesse segmento arquitetura de... Quando o empreendimento é entregue, a gente vai lá e planta e coloca essa vegetação ali usando todos esses critérios que a gente falou. E o que você sabe mais informações? Como é que entra em contato com vocês? Pode seguir o nosso Instagram, Bom Jardim Paisagismo, né? BON de natureza, Jardim Paisagismo. E aí lá a gente tem dicas, sugestões de planta que você pode usar em casa, como cuidar de planta de vaso, com o maior prazer. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.